Professores, colegas da disciplina Colonialismos e Modos do Conhecimento, eu me chamo Ivandro Gomes da Silva e escolhi para nossa conversa desta aula o texto de Eduardo Said, A Questão da Palestina. Esse texto que foi destacado pelos nossos professores para que a gente trabalhe o capítulo 2. E antes de falar sobre ele, eu achei prudente, conveniente que a gente falasse um pouquinho sobre quem foi Eduardo Said, qual a sua trajetória, a sua influência intelectual, ele que viveu de 1935 a 2003, tem inclusive uma cátedra em seu nome na Universidade Federal de São Paulo, foi um grande crítico literário, ativista, teórico cultural, nasceu em Jerusalém e viveu nos Estados Unidos desde jovem, onde estudou, fez bacharelado e trabalhou, inclusive, na University of Columbia, e onde veio a falecer também. Por essa característica de ter nascido em Jerusalém, ele é considerado um teórico, um crítico que tem como papel falar de algo que ele próprio vivenciou, ou seja, de dentro para fora, e não numa perspectiva externa, de quem está olhando de fora para dentro. A gente pode dizer que Said desenvolveu a teoria do orientalismo, inclusive, que é o título de uma outra obra sua, uma obra que está também nas nossas referências bibliográficas, que, se eu não me engano, vai ser tratada por Ludmila na aula do dia 13, e que vem desconstruir narrativas eurocêntricas sobre o Oriente Médio. Said tem um compromisso com a diáspora palestina, né? Com esse modo de dispersão dos povos daquela região, e sua experiência influencia muito nesse engajamento que a gente vê como sendo o centro necessário dos povos colonizados para enfrentar as ações que são postas diante deles, né? É claro que essa atitude ela traz um impacto global muito grande e, do ponto de vista acadêmico, faz com que Said alcance universidades, movimentos sociais ao redor de todo o mundo. Ele é muito respeitado e, de certo modo, ele rompe também com o silêncio, né, que existia e ainda perdura até hoje sobre a vivência palestina. É o que a obra basicamente aborda. E eu trouxe aqui um mapa, né, para a gente perceber como é que está. Esse mapa é uma reprodução do Jornal do Campus da USP, é de 2021. Imaginemos então qual deva estar a realidade da região atualmente. Como era a Palestina antes de 1946, né? Nós percebemos aí a parte verde, que era uma parte de controle palestino, e como estava em 2010 esse mesmo território quando passa a ter um controle maciço do Estado de Israel. Então, para isso, a gente está aqui falando de um panorama histórico, né? Antes de 1948, que a gente sabe, a Palestina estava sob o domínio otomano, né? Foi uma duração de cerca de 400 anos, e depois da Primeira Guerra Mundial, oficialmente, né, em 1920, é confirmada a terra como tendo a sua existência sob mandato britânico. Nessa região havia uma população bastante diversificada, comunidades árabes, cristãs, muçulmanas, judaicas, que, de certo modo, embora já existissem algumas questões e tensões sociais crescentes na região, conseguiam coexistir de modo harmônico. Essas tensões, esses movimentos nacionalistas, eles vão aumentando, principalmente quando ocorre a imigração sionista. E essas disputas por terra provocam e impulsionam movimentos nacionalistas árabes cada vez mais fortes na região. A gente sabe da questão antissemitista, né, de como os povos judeus viveram o Holocausto na Europa, mas eles passam da posição de vítimas e vêm para esta região como algozes dos povos que ali habitavam. É por isso que, em 1948,
a gente tem aquela palavra que traz uma característica muito real para a região e muito forte, muito dura, que é o Nakba, a Nakba, né? Que é tragédia, desastre, né? Na concepção da palavra, e que vem como um grande impacto pela proclamação em 1948 do Estado de Israel, né? Na tentativa de se criar uma localidade que pudesse abrigar o povo, né, judeu. E isso altera drasticamente o cenário político no Oriente Médio. Esse desastre leva ao deslocamento forçado do povo palestino, cerca de 750 mil refugiados árabes daquela região se dispersam por todo o mundo. Há inclusive propostas, né, de um dos teóricos que a gente vai falar mais adiante, de criação de colônias na América do Sul, na África, para abrigar os povos judaicos. E existe também essa dispersão que faz com que haja muitas perdas, não só do território, não só perdas geográficas, mas também perdas culturais, porque quando você se dispersa, essa falta de convívio, de união e de entrelaçamento vai levar esses impactos e essas perdas. Mas a resistência ela existe como forma de garantir ainda a sua cultura e o seu bem-estar, né, na medida do possível. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Só que esse evento dessa crise humanitária é contínuo. Ele vem até os tempos atuais e ele é marcado por violações de direitos humanos muito fortes. A gente colocou então como título aqui do capítulo destacado, que é o sionismo sob a ótica das vítimas, como sendo uma espécie de perspectiva invertida, né? Porque Said, ele propõe uma visão crítica do sionismo. Ele destaca quais são as suas consequências para os povos palestinos deslocados de sua região. Ele é considerado como perspectiva invertida porque ele traz como ênfase as relações de poder, de legitimidade e de resistência por parte das vítimas palestinas. E ele se mostra dentro de uma perspectiva de estudos pós-coloniais, porque ressalta a necessidade de que nós compreendamos de modo plural, de modo ético, esse conflito que envolve narrativas diversas. Eu destaquei aqui alguns trechos do capítulo, né? E aqui eu chamo de invisibilidade do outro, colonialismo e extermínio em diferentes contextos. Por que invisibilidade do outro? Porque os processos coloniais, eles desumanizam, eles silenciam as populações subjugadas. Eles criam uma invisibilidade do outro. E Said, inclusive, utiliza Eliot para demonstrar o que? Essa indiferença, esse silenciamento, esse apagamento que acontece com os habitantes nativos palestinos. Essa marca, essa atitude, esse comportamento, ele se apresenta em diversos contextos ao redor do mundo. E aí a gente destaca aqui e entende até quando faz a leitura deste capítulo, o destaque que os nossos professores deram para tratar do Brasil, tratar de Angola e tratar da Palestina. Porque essas narrativas de extermínio e de exploração, elas se dão também nessas regiões. E aí Herzl, né, ele vem como fundador político do sionismo e vem como propositor, inclusive, de colônias, como eu falei anteriormente, em vários lugares do mundo, como na América do Sul e na África, que eu já mencionei. Essa teoria, então, pós-colonial, né, dentro dessa perspectiva de construção do outro, ela vai fazer o quê? Ela vai perpetuar essas desigualdades, né, e justificar, né, políticas violentas no poder colonial. Isso, claro, numa visão eurocêntrica, uma visão, repito, de apagamento, de invisibilização, e isso faz com que não haja reconhecimento,
com que a justiça e a reparação seja esquecida para as populações subjugadas. Por exemplo, quando ele diz assim, é importante lembrar que ao se juntar ao entusiasmo generalizado no Ocidente por aquisição de terras no estrangeiro, o sionismo nunca se afirmou explicitamente como um movimento de libertação judaica, mas sim como um movimento colonial de assentamento no Oriente. Isso é muito forte. Para aqueles palestinos que o sionismo desalojou, e ocorreu isso de fato e ainda ocorre, não é de modo algum justificativa suficiente que os judeus tenham sido vítimas do antissemitismo europeu e diante da opressão constante de Israel, poucos palestinos conseguem ver além da sua realidade. Isto é, depois de serem as vítimas, como eu falei, os judeus ocidentais tornaram-se os opressores em Israel. Hess e Eliot concordam que o sionismo deveria ser conduzido pelos judeus com o auxílio das principais potências europeias, que o sionismo recuperaria uma pátria perdida e com isso faria a mediação entre as diversas nações civilizadas, que a Palestina, ouçam, necessitava de desenvolvimento, civilização, reconstrução, que o sionismo traria. Finalmente, conhecimento e progresso onde eles não existiam. É um apagamento completo. Né? O que se esqueceu por um longo tempo é que, enquanto os grandes pensadores europeus refletiam sobre um destino desejável e provável para a Palestina, a terra era cultivada, vilarejos e cidades eram construídos, habitados por milhares de nativos que acreditavam que eram proprietários, que estavam ali na sua pátria. Né? E sua presença física real foi simplesmente ignorada e mais tarde tornou-se até incômodo para eles. Portanto, a distinção entre uma ideia que alguém sente como própria e um pedaço de terra que alguém indica por direito como próprio, apesar da presença de habitantes nativos ali, é inexistente, ao menos no mundo cultural do século XIX, a partir do qual o imperialismo se desenvolve. Então veja aí, nesses trechos destacados, como há essa invisibilização. E aí nós temos, por exemplo, duas fotos bastante atuais, são recentes, são de 2025 e de 2026, de uma casa que é incendiada e de uma região em que a população precisa sair, precisa ser expulsa, né? Ela é retirada de lá daquela localidade. Então, padrões de exclusão territorial. Zonas de concentração exibem o quê? Segregação territorial rigorosa e políticas de exclusão sistemática. Como é que se dá isso? Através de militarização intensa e de políticas de limpeza étnica, que são utilizadas como forma de controle e opressão para aquelas populações que vivem naquelas zonas de exclusão. Então, se a gente vê aquele mapa que foi colocado mais atrás, quanto menor o território, mais fácil se impor essas políticas de militarização e de limpeza étnica. Mas, no contraponto, existem as formas de resistência popular. Por quê? Porque as populações oprimidas, elas têm como desenvolver várias formas de resistência, tanto do ponto de vista cultural como do ponto de vista popular, contra esse processo de dominação e extermínio. É aí onde entra o debate sobre justiça e direitos humanos. Por quê? Porque há análises diversas ao redor do mundo, né, ampliando esse debate sobre a justiça, mas uma justiça do ponto de vista transnacional, além das fronteiras de uma nação, e os direitos humanos em contextos de dominação e de exclusão. Porém, eu destaco ali, ainda se percebe uma apatia global, tanto de órgãos internacionais como de países com diversos interesses, que fazem com que se faça vistas grossas ao que está sendo o genocídio que acontece naquela região. Porém, a questão da Palestina hoje nos força a analisar as propostas, o legado da obra de Eduardo Said neste quesito. Então, destacamos aí uma foto
onde os palestinos comemoram o anúncio do cessar-fogo, uma foto também recente, de janeiro de 2025, em Anbalá, centro da faixa de Gaza. E por que a gente destaca isso? Porque esta obra de Said, ela ainda se apresenta contemporânea. Ela destaca debates sobre direitos humanos, autodeterminação da Palestina, ela inclui o reconhecimento de uma narrativa palestina para o fim da ocupação e para a promoção de uma paz sustentável, né? Inclusive, há que se destacar que a própria ONU, nos anos 1960 1970, reconhece a resistência como forma legítima de se confrontar para aquelas nações que vêm e que declaram, do ponto de vista de racismo, e também se considerou, embora depois tenha se retirado, o próprio sionismo como uma forma de racismo. E hoje a gente vê esse legado de reflexão crítica promovendo uma reflexão sobre colonialismo, identidade e resistência além do conflito imediato. Para concluir, né, eu creio até que eu já tenha extrapolado o meu tempo, é importante a gente lembrar que Said fornece uma análise crítica das narrativas palestinas e do colonialismo, que são fundamentais para os debates atuais. Né? Que a história e o impacto da Nakba nos apresentam uma trajetória muito forte de identidade e de resistência de um povo. Said oferece uma visão crítica sobre o sionismo e sobre a invisibilidade do outro na narrativa dominante. E, em relevância contemporânea, essa obra permanece ainda muito discutida atualmente, e eu destaco aí no nosso encerramento que no texto da obra é citada a existência de 77 colônias sionistas ilegais na Cisjordânia e 27% do território árabe confiscado por Israel. Mas a ONU contabiliza, mais recentemente, 86% da faixa de Gaza ocupada por Israel ou em ordem de evacuação. O tempo é curto, mas eu espero ter a oportunidade de trazer mais alguns temas, mais alguma discussão ao longo de nossa aula, e agradeço pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado.